Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Deus tem uma palavra para você hoje. E a palavra de hoje, para mim e para você, ela está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 10, aonde a Bíblia vai nos dizer: porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Vamos estar meditando hoje nessa palavra. Aqui Hebreus, quando ele vai falar que o verdadeiro descanso não foi aquele dado por Josué, porque após a morte de Moisés, Josué conduziu ali o povo à terra prometida. E não é esse descanso que Deus estava falando. O descanso que Deus estava falando seria o momento onde a comunhão do homem com Deus seria restabelecida e o Espírito Santo viria de novo para habitar dentro dele. Ali em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que a paz que vem de Deus, ela excede todo o entendimento. Então, somente, meus amados, através dessa paz que nós podemos encontrar satisfação. E nós recebemos essa paz quando nós, pela fé, somos reconciliados com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vai dizer ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. Meus amados, você só pode entrar no descanso do Senhor quando você compreende a graça de Deus. A graça é o favor que Deus tem para mim e o favor que Deus tem para você em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer, ali em João, no capítulo 1, no versículo 17, que a lei, ela veio por intermédio de Jesus, mas a graça e a verdade, ela veio através de Jesus Cristo. Somente em Jesus nós encontramos o verdadeiro descanso, porque nós só podemos receber o Espírito Santo pela fé, não por nossas obras, mas pelas obras de Jesus. Quando Jesus Cristo bradou, está consumado, meus amados, significa que ele terminou o trabalho. E o nosso trabalho é colocar a confiança nele, é crer em Cristo Jesus, é aceitar que a nossa vitória vem de Cristo. A nossa vitória vem quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo e recebemos ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida. É dessa maneira, meus amados, que você vai entrar no descanso. Quando está dizendo aqui em Hebreus 4:10, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho. Ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus nos colocou assentado junto com Cristo. Nós estamos assentados com Cristo. Por quê? Porque Cristo já terminou o trabalho. E nós agora, meus amados, devemos guardar a nossa fé, manter a nossa fé firme em Cristo. Nós devemos perseverar até o fim, como está ali em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13. Perseverar é ir até o final sem desanimar, é não abandonar a fé, colocar toda a confiança em Cristo Jesus. É dessa maneira que você entra no descanso. Você entra no descanso agora. Por quê? Porque todas, meus amados, as obras foram cumpridas em Cristo Jesus. Todo o trabalho foi concretizado por Cristo Jesus. E eu e você agora recebemos desse benefício, nós recebemos desse presente pela fé, por confiar nele. Quando nós entendemos que não é mérito meu, não é mérito seu, não é o esforço meu, não é o esforço seu, mas foi aquilo que Jesus Cristo fez. E nós damos a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o crédito, aí nós entramos no descanso. O descanso você só pode acessar pela fé, porque pela fé em Cristo você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter paz com Deus, porque você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criação em Cristo Jesus, quando você decidiu colocar a sua fé nele. Aqui em Hebreus, eu quero ler com vocês a do capítulo 4,
Eu quero ler com vocês aqui até o versículo 3, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, olha o que a Bíblia está nos dizendo. Portanto, uma vez que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou essa promessa. O apóstolo Paulo está dizendo, tememos, para que nenhum de vocês venham entender que essa promessa falhou. Quando chega no versículo 2, ele vai dizer, pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada valeu, pois não foi acompanhada de fé aqueles que a ouviram. A boa nova é a boa notícia. É o Evangelho, a boa notícia é que Jesus Cristo veio e perdoou os nossos pecados. E muitos não receberam essa boa notícia. Por quê? Porque confiaram em si mesmos, nas suas próprias obras, e rejeitaram a justiça que vem de Deus. O apóstolo Paulo vai explicar isso ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo do 1 ao 3. Você pode estar lendo aí na sua casa, acompanhando a leitura das Escrituras. E eles não receberam, por quê? Porque não foram por meio da fé. Romanos 1,17, o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Você só pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Quando você coloca a sua fé na palavra, quando você coloca a sua confiança em Deus. Como Abraão ali em Gênesis 15:6, a Bíblia vai dizer que ele creu em Deus e isso foi acreditado a ele como justiça. Quando você crê em Deus, crê em Cristo, o crédito da justiça vem sobre a sua vida. Você é perdoado, porque Jesus Cristo já pagou pelo meu e pelos seus pecados. E agora nós podemos entrar no verdadeiro descanso. Olha o que vai dizer aqui Hebreus 4:3, porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso conforme Deus diz. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Disse isso apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Então olha que Deus vai dizer aqui, aquele que crê, ele já entrou no descanso do Senhor. Quando você coloca a sua confiança, você entra no descanso, porque você é perdoado. Cristo trabalhou por você. E quando você coloca a sua confiança em Jesus, você recebe, meus amados, essa provisão. Você recebe esse presente que Deus diz ali em João, no capítulo 3, no versículo 16, aonde Jesus vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto está dizendo que Deus amou o mundo todo, mas só vão receber a vida eterna os que crerem em Jesus, aqueles que colocarem a confiança em Jesus. Para você entrar no descanso, para você descansar das suas obras, você precisa crer em Cristo Jesus. Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Por quê? Porque se você não tem o Espírito Santo, você não pode produzir boas obras. E você só pode receber o Espírito Santo pela fé. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,16, se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós vamos satisfazer os desejos da nossa carne. É dessa maneira que nós vamos entrar no descanso. O apóstolo Paulo diz ali em Romanos 5,17, meus amados, que Deus espera que eu e você nós venhamos reinar em vida, reinar agora. Reinar é dominar qualquer situação, é vencer a circunstância, é manifestar o reino de Deus com poder. Você só pode reinar em vida quando você entende que você é uma nova criação em Cristo Jesus, que você agora tem o DNA de Jesus. Quando você entende o que está escrito ali em Romanos 8:2, que a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Eu e você, nós fomos libertos em Cristo Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você crê em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e receber Ele, meus amados, você vai receber a paz, você vai nascer de novo. Você vai receber o Espírito Santo dentro de você e você vai entrar no descanso do Senhor. Você nunca vai conseguir entrar no descanso por suas próprias obras. Você precisa de Deus.
você precisa da graça, né? Nós lemos aqui Hebreus, no capítulo 4, do 1 ao 3, e nós vamos ver ali quando ele estava falando ao povo de Israel, eles não puderam entrar no descanso, por quê? Porque eles não colocaram a confiança em Jesus, eles firmaram em suas próprias justiças, eles acharam que eles eram capazes. No momento que o próprio Deus veio encarnado, eles não entenderam quem era Jesus. Por quê? Porque firmaram em sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. Eu já citei aqui Romanos 10, do 1 ao 3, para você meditar aí. Então tome cuidado com isso. Jeremias 17:5 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. Por quê? Porque ele vai lutar com a sua própria força e por sua própria força ele não vai vencer. O pecado só pode ser vencido pela fé, nascendo de novo. Romanos 6,14 diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais nos dominar. Quando você entra debaixo do favor, quando você entra debaixo da graça, quando você entra no descanso do Senhor, o pecado perde a força. Você não é mais escravo do pecado, porque a liberdade de Cristo está em você. Jesus diz ali em João 8,36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então você que entregou a sua vida a Cristo, você precisa entender sobre essa liberdade, que Jesus Cristo já venceu o pecado. Independente da luta que você estiver passando, independente da circunstância, independente da tempestade, você pode declarar o que o apóstolo Paulo declarou ali em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode declarar ali em Romanos 8,37. Eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu e você, nós temos a vitória. A Bíblia vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ali em 1 João 5,4. A nossa fé em Cristo, a nossa fé na palavra. Quando você crê em Jesus Cristo e põe a sua confiança na palavra, você descansa. O diabo não consegue mais prevalecer contra a tua vida. Vai se cumprir o Mateus 16:18, onde a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O inferno não vai prevalecer contra a sua vida quando você descobrir que você entrou no descanso, que Jesus Cristo já venceu a batalha e a sua obra agora, o seu trabalho é confiar nele, porque o Espírito está dentro de você. Se você for guiado pelo Espírito, de maneira nenhuma você, meus amados, vai satisfazer os desejos da vossa carne. Através do poder do Espírito, os desejos da carne caem por terra. Porque em Cristo Jesus nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova identidade, uma nova natureza. Ele diz ali em 2 Coríntios 5,17 que nós nos tornamos uma nova criação em Cristo, que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O nosso passado ficou para trás. Nós temos agora uma novidade de vida, uma vida nova. Nós entramos nos descansos, nós entramos na vitória. Cristo venceu e nós somos mais que vencedores. Nós devemos manter a fé, meus amados, nessa vitória. Os discípulos sofreram grandes perseguições, retaliações, mas eles entenderam que eles eram mais que vencedores. Pedro ali estava debaixo de uma sentença de morte, mas ele dormiu tranquilamente, porque ele sabia que as portas do inferno não podiam mais prevalecer contra a vida dele. Quando você nasce de novo, entrega a sua vida a Cristo, a morte não pode mais separar você de Jesus. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Quando você deixar esse corpo, você vai estar a sua eternidade com ele, porque nele nós temos a vida eterna. Como Jesus diz ali em João 11:25, que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê não morrerá. Por quê? Porque há uma vida abundante para os que estão em Cristo Jesus. João 10:10, ele diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Quero orar por vocês agora. Pai, eu oro para que essa palavra, Senhor, se torne viva no coração de cada ouvinte, que eles venham entrar no verdadeiro descanso, que todos venham colocar a fé em Ti e entender, Pai, que o trabalho já está feito, a obra já foi concluída, o trabalho já está terminado, nós já entramos no descanso pela fé, independente de lutas, independente das adversidades,
independente da tempestade, nós dormimos tranquilamente no barco, porque o Senhor habita em nós e nós estamos em Ti, nós estamos assentados contigo no trono. A vitória é nossa, da nossa casa, da nossa família, em Teu nome, Jesus. Amém.